Olá, gente, boa noite. Vamos começar aqui a nossa aula sobre bases para segmentação. E nas últimas aulas a gente estava falando sobre segmentação. Então, nós estávamos falando que uma das decisões que a empresa precisa tomar é de dividir o mercado, né? E quando ela decide dividir esse mercado, ela vai segmentar esse mercado. Então, ela pode optar por uma segmentação regional, baseado em uma localização geográfica, ela pode segmentar por segmentos, por nicho, de forma individual, como a gente viu, ou ainda ela pode optar pela estratégia de marketing de massa ou indiferenciado. Bom, quando ela escolhe que vai dividir, ou ela entende que ela precisa dividir esse mercado, ela já sabe, eu preciso dividir o mercado. Aí entram as bases de segmentação. É como se você tivesse um bolo e primeiro pensasse, eu preciso dividir esse bolo? Sim, eu preciso dividir esse bolo, eu não vou comer ele inteiro. Então, essa é a primeira decisão. Que nível de segmentação você vai ter? Depois, você vai pensar, como eu vou cortar esse bolo? Você pode cortar ele em fatias, você pode cortar daquela forma que as pessoas fazem um círculo no meio e depois vão tirando as fatias. E essa é uma decisão que seria equivalente a uma decisão de bases de segmentação. Então, nessa decisão, você vai pensar, como eu vou fatiar esse mercado? Eu já decidi que eu vou fatiar. Com base em que características eu vou fatiar esse mercado? Que tamanho de fatias eu vou dar para cada um? Né? Então, quando eu penso em base de segmentação, eu vou pensar em que critérios eu vou utilizar para escolher o meu público-alvo ou os meus clientes. Então, isso precisa ser pensado e as bases de segmentação elas agem dessa forma. Então, a gente tem uma infinidade de possibilidades de dividir mercado. Existem alguns critérios para você fazer essa base de segmentação e alguns conceitos. Eles têm uma certa divergência de um autor para outro. A gente está usando como base o Kotler e o Keller e o Churchill, que são os autores de mais referência que a gente usa no Brasil. Mas, às vezes, a gente encontra outras palavras um pouco parecidas, enfim, até outros mecanismos e outras formas de dividir esse mercado. Né? A cada momento, as pessoas estão inventando novas maneiras de dividir o mercado. Então, pode ser que você vai encontrar em autores e artigos novos outros caminhos para se dividir mercado. Ou ainda, uma combinação de mais de uma forma de dividir mercado. Não necessariamente você vai dividir o mercado somente usando um critério, né? Só uma base. Você pode utilizar mais de uma base para chegar nesse resultado final de segmentação. Não há problema nenhum nesse sentido, tá? Até porque quanto mais específico é o teu mercado, certamente mais bases, mais critérios você vai precisar ter para dividir esse mercado. Então, não vai dar para dividir só de uma única forma. Então, com relação a essas bases para segmentação, quando eu escolho essas bases, eu levo em consideração as características desse mercado que eu estou optando por segmentar, né? E aí, os principais tipos de segmentação que a gente tem, as bases de segmentação, são a demográfica, a geográfica, a psicográfica, a baseada em pensamentos e sentimentos, a de comportamento de compra também. Então, a gente tem todas essas bases para segmentação. E hoje eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas bases. São bases difíceis de você conseguir interpretar, porque algumas, o próprio nome já diz, como a primeira é demográfica. Então, quando você envolve, você vai dividir quando você vai dividir. Oi, Renato, tudo bem? É porque eu já estou no meio da gravação, tá? Depois você vai conseguir poder assistir a aula completa. Tá bom, professora. Boa noite. Boa noite. Só fazer um negocinho aqui. Então, voltando,
Eu estou falando da segmentação demográfica, que é a primeira base de segmentação. Quando você vai dividir o seu mercado, você vai usar esse critério da variável demográfica, né, da segmentação demográfica, você vai dividir o mercado com base em características desse público-alvo. Nesse caso, como são características demográficas, são características relacionadas ao sexo, à idade, à faixa etária, né, à etnia, o nível de renda, por exemplo, se são estudantes, se são... Só um minuto. Se são estudantes, se são pessoas com que característica. Então, esse tipo de segmentação demográfica é a segmentação mais utilizada, primordialmente, porque é ali que você vai definir. Eu quero um público adolescente. Se eu estou fazendo uma segmentação usando como característica, como critério, buscar o público adolescente, esse tipo de segmentação que eu estou fazendo é uma segmentação demográfica, tá? Baseada no perfil do público. Então, se eu estou fazendo eu vou vender produtos para médicos, por exemplo, é uma segmentação demográfica, porque eu estou levando em consideração ali a formação, né, a profissão. Eu vou fazer um tipo de produto ou serviço para pessoas da classe C, é uma segmentação demográfica também. Eu vou fazer um produto para famílias com crianças menores, que é essa história da composição da família, é uma característica. Eu vou fazer um produto para famílias pequenas, ou unifamiliar, né, com uma única pessoa, ou apenas para casais sem filhos. Então, você tem sempre a possibilidade de conseguir fazer uma segmentação que seja específica para aquele grupo que você está pensando em trabalhar. Então, essa segmentação demográfica é a mais utilizada, tá? É a segmentação que a gente utiliza na maior parte do tempo quando a gente quer dividir o mercado. Depois, a gente tem a segmentação geográfica. E, como eu falei, essas duas primeiras, o próprio nome diz, né? Demográfica são características das pessoas, idade, sexo, renda, etc. E a geográfica são características relacionadas à localização geográfica daquela pessoa. Então, você fala, eu vou vender produtos, vou segmentar meu mercado para pessoas que residam em regiões rurais. Esse vai ser meu foco. Ou vou vender meu produto num bairro X, para um bairro X. Ou vou vender meu produto dentro de uma determinada região da cidade do Rio de Janeiro, ou dentro de um determinado estado. A gente falou, né, por exemplo, deu exemplos na outra aula, sobre empreendimentos que optaram em ficar em uma determinada região. A gente falou do Guanabara, por exemplo, que só atua na região metropolitana. Então, foi uma estratégia de segmentação geográfica por questões diversas. Então, muitas vezes você faz isso porque você não tem condições de atingir um mercado maior, às vezes você quer concentrar seu foco, às vezes o seu mercado exige. Por exemplo, se você vende produtos rurais, não faz sentido você vender seu produto numa capital. Então, mesmo que você tivesse verba, uma boa estrutura, para que vender numa capital se você não tem público lá? Então, são decisões nesse sentido que a gente vai tomar quando escolhe uma decisão por segmentação geográfica. Até aí, já foram duas bases de segmentação. E vocês poderiam me perguntar, professor, eu posso segmentar isso até com as duas ao mesmo tempo? Pode. Vocês podem escolher, por exemplo, o público da classe C de uma determinada região, de uma determinada cidade, de um determinado bairro. Logo, você está pegando uma variável demográfica, público da classe C, e uma variável geográfica, que seria aquela região ali específica. Ou não, você pode pegar só o público da classe C, só demográfica, do Brasil todo. E aí você não especifica, tá? Então, você consegue ir agregando essas bases de segmentação à medida que você vai percebendo ali qual é o seu público-alvo.
Depois, a gente tem a terceira base de segmentação. Isso tudo está no material, tá, gente? Que é a segmentação psicográfica. O que significa essa palavra psicografia? Psicografia tem a ver com estilo de vida. Então, quando você faz uma segmentação psicográfica, você vai segmentar de acordo com o estilo de vida de quem você espera vender. Então, não tem a ver com quantos anos ele tem ou com onde ele mora, e sim qual é o estilo de vida que ele leva. Então, se você está buscando, por exemplo, pessoas que têm uma filosofia de vida, sei lá, de vegana, por exemplo, vamos colocar vegana, um estilo de vida vegano, ponto. Eu não vou me preocupar se é um menor, se é um adolescente, se é uma criança, se é um adulto, se é um idoso. Isso não vai fazer diferença para mim. Me interessa que ele seja vegano. Não me importa se ele é médico, se ele tem uma formação X ou Y, se é homem, se é mulher, se tem uma renda muito alta ou não necessariamente, se está localizado numa cidade A ou numa cidade B. Por exemplo, se você tem uma loja virtual, isso não vai fazer diferença. Então, nesse caso, você vai focar numa característica mais relevante, que perpassa a história da idade, da renda, do sexo, da localização geográfica, que é o estilo de vida. Então, por exemplo, nesse caso do vegano, que é um exemplo que a gente usou aí em outras aulas, a gente tem um belo exemplo do que seria uma psicografia ou de uma segmentação baseada na característica psicográfica do estilo de vida. Mas fora isso, você pode ter o estilo rock and roll, você pode ter um estilo de surf, de moda praia. Todas essas características são estilos de vida. Então, é necessário que a pessoa tenha aquele estilo de vida para que ela seja seu cliente. Então, embora pareça mais confuso, né, essa variável psicográfica, por um nome ser um nome que a gente talvez não esteja muito acostumado a ouvir, mas se a gente anotar aí do lado, deixar muito claro que tem a ver com o estilo de vida que a pessoa leva, a gente vai conseguir entender. Então, o vegano é um ótimo exemplo, mas você pode ter estilos de vida, por exemplo, de pessoas esportistas, né, que gostam de esportes, que gostam de atividade física, que gostam de vida saudável. Tudo isso são estilos de vida que você vai precisar que essa pessoa tenha para que ela consuma o seu tipo de produto, independente da idade, do sexo, da renda, e por aí vai. Então, quando você tem essa busca desse consumidor por estilo de vida, você está geralmente buscando ali um segmento de mercado, muitas vezes até um nicho de mercado, dependendo do quanto fechado é esse seu grupo, mas você está buscando primordialmente pessoas que tenham estilos de vida parecidos com aquele produto que você vende, tá? Nem todos os produtos são para estilos de vida, né? Existem produtos que são para todo mundo. Então, essa variável psicográfica, ela vai acontecer para produtos que tenham algum foco, que sejam um segmento ou de nicho. De modo geral, a grande maioria dos produtos não vão trabalhar muito o estilo de vida, vão trabalhar muito mais a questão demográfica, a questão geográfica, né? Você vai dividir o mercado muito mais focado nisso. Para mulheres, para homens, para adolescentes, para pessoas que moram em tal região, do que necessariamente em estilo de vida. Tá? Mas, se o mercado consumidor assim desejar, sim. E se você entender que você, além do estilo de vida, ainda precisa cruzar mais uma variável, beleza. Se eu entendo que eu vou fazer um estilo de vida, são para pessoas que têm um estilo de vida vegano, né? Que eu vou buscar a variável psicográfica. E, adicionalmente a isso, eu vou colocar uma região geográfica, tem que ser vegano e tem que ser aqui da região de Seropédica, porque eu só atendo aqui nessa região. Então, eu preciso que seja aqui em Seropédica. Então, a gente vai ter também essa característica de cruzar ali o estilo de vida da pessoa com a localização geográfica em que ela se encontra. Mas, ou, além do estilo de vida, você segmentar na região e ainda falar, eu prefiro que sejam mulheres ou eu prefiro que sejam crianças, beleza? Não há problema nenhum nesse sentido, tá? Então, quanto mais você segmenta, mais você afunila, tá? Mais você vai, quanto mais bases você tem, mais critérios você tem para ir dividindo esse mercado,
tem que ter assim, tem que ser assado, e também assim, você vai diminuindo a quantidade de pessoas que vão se encaixar dentro dessa base de segmentação. Alguém ficou com dúvida até agora? Demográfica, geográfica e psicográfica por estilo de vida? Não, professor. Eu, no final, vou abrir ainda para dúvidas, tá? E vai ficar gravado. E aí eu vou subir, depois eu vou botar o link definitivo da gravação para vocês. Então, quem perdeu o começo vai ter a possibilidade de assistir desde o início. Bom, continuando, além dessas variáveis demográfica, geográfica e também a psicográfica, que é o estilo de vida, estou sempre frisando para vocês deixarem bem anotado aí que psicográfica é estilo de vida, que facilita muito. A gente tem a segmentação também baseada em pensamentos e sentimentos. O mercado consumidor ele tem pensamentos, ele tem sentimentos, ele tem desejos, ele busca coisas. Quando ele vai comprar um produto, ele busca um determinado atributo naquele produto, uma determinada característica naquele produto. Então, quando você compra um determinado item, você vai buscar aquilo que você quer naquele item. E que não é a mesma coisa. Por exemplo, quando um cliente... Só um minuto. Estou dando erro. Quando um cliente vai comprar, sei lá, biscoito, bolacha, biscoito, dependendo da sua região, tem pessoas que querem um biscoito crocante. Outras pessoas querem um biscoito macio. Outras pessoas querem um biscoito que derreta na boca. Outras querem um biscoito que não tenha gordura. Você vai ter pessoas buscando coisas diferentes em relação àquele produto que você está vendendo. Então, quando você vai segmentar em base daquilo que as pessoas procuram, do que elas pensam, do que elas desejam, que são os pensamentos e os sentimentos, os desejos, você vai focar naquele público-alvo que tem aquela característica. Vamos imaginar que o seu produto seja o mais saudável ou com menos teor de gordura. Essa é a característica do seu produto. Você vai buscar pessoas que pensam e desejam e que querem produtos com menos teor de gordura. Isso é uma característica. Outra você pode buscar é a questão do preço baixo, que é talvez o que muitas empresas fazem. Então, você tem lá dezenas de marcas de sabão em pó. Mas você sempre vai ter aquela que segmentou por pensamento e sentimento em relação a preço baixo. Então, no mercado sempre vai ter aquela que é o do produto mais barato. Então, aquelas pessoas que chegam lá para comprar um sabão em pó e falam, eu quero levar o mais barato, que buscam, têm esse sentimento, esse pensamento de comprar mais barato, você vai encontrar porque tem uma empresa que segmentou para aquele público, para quem quer preço baixo. Outras empresas vão buscar outros caminhos de segmentação, talvez o contrário, ela vai segmentar por um produto de extrema qualidade. Então, quem quer extrema qualidade vai lá e vai encontrar com aquela característica. Ou eu vou vender um desodorante, por exemplo, sem perfume. Quem for comprar um desodorante sem perfume, porque não gosta, porque tem alergia, vai encontrar. Então, você está segmentando por aqueles benefícios, né? Que é o que a gente chama, essa segmentação de pensamentos e sentimentos, é uma segmentação por benefícios. É você buscar qual benefício o cliente quer para você oferecer. Então, você vai buscar pessoas que podem ser ricas ou pobres, né? Isso indifere, que podem morar na capital, no interior, em qualquer região geográfica, que podem ser de qualquer faixa etária, de qualquer sexo, de qualquer característica demográfica, mas que vão ali para comprar aquele produto que tenha aquela característica. Eu quero comprar um produto que tenha uma embalagem bonita. Essa é uma característica. É um benefício que ele está buscando. Talvez porque ele quer que aquele produto seja um presente. Então, quando ele for comprar, ter uma embalagem elegante, bonita, apresentável, seja um fator legal. Outros vão buscar, eu quero um sabor doce. Outras vão falar, não, quero que não seja muito doce. E por aí vai. Então, as pessoas vão buscando características que agregam a elas e certamente vai existir um produto no mercado
para cada uma dessas características. Então, você está segmentando por benefícios. Por exemplo, quando você compra um shampoo para cabelos oleosos, você está comprando o benefício. Então, ele está segmentando para aquele grupo de pessoas que tenham aquele perfil. Quando ele está vendendo um creme para cabelos com cachos, ele está segmentando por benefícios, por características, porque o cabelo liso ou o cabelo cacheado não é um estilo de vida. Pode até ser para algumas pessoas, enfim, mas não é. É uma característica de um benefício que tem a ver com aquilo que a pessoa estiver buscando. Quem não conseguir, depois vai ficar gravado, eu vou postar o link, tá? E aí, com certeza, vocês vão conseguir ver com mais qualidade quem tiver com dificuldade técnica, tá? Então, depois eu vou baixar essa aula e ela vai subir de qualquer forma, de maneira integral. Então, não se preocupem com isso se perderem alguma parte. Bom, então, continuando, quando a gente segmenta por benefício, a gente está buscando pessoas que tenham aquele tipo de necessidade. Então, uma pessoa que tenha dentes sensíveis, certamente vai ter uma pasta de dente específica para ela. Foi segmentado por aquele benefício que ela tem. Uma pessoa que tem intolerância à lactose, ela vai ter lá aquele produto que foi segmentado com aquela característica que ela tem, né? Com aquela necessidade de compra que ela tem. Então, o mercado ele é feito muito por segmentação por benefícios. Todas as especificidades que a gente tem de sabores, de cores, de variações de aplicação, são segmentações por pensamentos e sentimentos, ou por benefícios, se vocês quiserem anotar dessa forma, para facilitar o entendimento de vocês. O nosso material até destaca nisso. Então, essa é uma base muito grande de segmentação. Além daquela do estilo de vida que eu falei, ao contrário, perdão, do estilo de vida que eu falei que não se aplica a muitos clientes, mas a demográfica é a mais utilizada, depois a geográfica, a gente também tem a por pensamentos e sentimentos com uma grande base de segmentação existente no mercado. Se a gente for perceber, sempre vai ter aquele produto que tem aquela especificidade, seja no preço, seja na composição, seja na cor, seja na textura, no aroma, né? Então, a gente vai ter, falei aqui do caso de produtos de higiene pessoal, que vão ter essas características, a pasta de dente, o shampoo, o sabonete infantil, toda a parte de higiene também, se você for pensar, sempre vai ter uma característica de alguém que queira o preço mais baixo, mais alto, que tenha um produto com mais poder de limpeza, com menos, com um cheiro mais forte, mais fraco. Você sempre vai encontrar, né, no mercado consumidor pessoas dispostas aí a comprar esse produto, né, de acordo com aquela característica. Então, não vende só o produto mais caro ou mais barato. Você tem produtos intermediários com diversas características. E cada vez mais, esses produtos eles são mais segmentados por benefícios. Cada vez mais, novos benefícios vêm surgindo e consumidores vêm percebendo que lacunas que eles tinham. Eu não consigo comprar porque isso nunca tem para mim, ou nunca gosto disso, ou nunca posso usar aquilo. E isso começa a ser suprido pelo mercado. O mercado, de modo geral, ele observa, ele pesquisa, ele ouve o consumidor e fala: por que você não compra X produto? Por quê? Né? E aí começa-se a se pensar por que essas pessoas não conseguem consumir determinado produto, e isso vai mudando aos poucos, né, a forma como aquele produto é concebido. Então, isso vai acontecendo. À medida que a população, por exemplo, vai envelhecendo, vai ficando mais velha, vai tendo características específicas, o mercado consumidor vai também se atentando para isso e vai percebendo que novas necessidades vão surgindo e novos benefícios precisam ser criados para incorporar aquele mercado consumidor. Então, isso, de modo geral, vai fluindo ao longo do tempo. A própria tecnologia também permite que mais benefícios sejam agregados aos produtos, mais inovações tecnológicas, né? Então, isso vai suprindo novos benefícios e trazendo novos benefícios, incorporando a esses produtos e, com isso, atingindo mercados consumidores maiores, cada vez maiores, né?
E aí, por fim, a gente tem a última base de segmentação, que é a base baseada em comportamento de compra. Quando você pensa em comportamento de compra, é quando as empresas querem focar em consumidores que compram em mais quantidade ou que compram com maior regularidade. Então, o que essas empresas fazem, quando também tem uma base de segmentação baseada em comportamento de compra, geralmente quem adota essa base por comportamento de compra não adota ela sozinha. Adota uma demográfica, adota uma geográfica, adota uma por benefícios ou pensamentos e sentimentos, ou uma por estilo de vida, ou 2, 3 dessas que eu falei, e aí agrega a de comportamento de compra. Geralmente se agrega essa base de comportamento de compra, né, que a gente fala de clientes que são mais fidelizados, que compram em mais quantidade ou com maior frequência, porque são clientes mais rentáveis, né? O cliente que já é fidelizado, o cliente que já adora comprar a sua empresa, o seu produto, que tem uma frequência de compra regular, é um cliente muito mais previsível para a empresa. É um cliente que você sabe que ele vai comprar e que vai te gerar uma receita ali de tanto em tanto tempo. Então, para algumas empresas, focar nesse grupo é mais interessante. E aí, o que eles fazem? Eles lançam atividades, estratégias, ações focadas nesse cliente, fazendo com que esse cliente aumente também a sua frequência de compra. Então, ele trabalha uma série de estratégias de segmentação, de lealdade, de fidelização, de bonificação, de premiação, de brindes, né, para focar naquele cliente, para que ele compre o máximo de vezes possíveis dentro daquele período de tempo. Então, isso é muito interessante, as empresas têm trabalhado muito isso e alguns segmentos mais que outros. Dentro disso, a gente tem aquilo que a gente chama de regra 80-20, que estabelece a questão da frequência de uso. A regra 80-20 diz que 80% dos produtos são comprados por 20% dos clientes. Então, você vai ter lá um grupo de 100% de clientes que entram na sua loja, que visitam o seu site, etc. Mas 80% do teu estoque, do teu faturamento, da tua venda, vai vir só de um grupo de 20%. Os outros 80%, eles vão entrar lá, vão comprar eventualmente, às vezes nem vão comprar. Então, se você sabe que ao invés de focar em 100%, você precisa pegar aquele 20% que já compra e fazer ele comprar mais, é essa a estratégia que a gente está usando aqui para segmentar. Então, ao invés de eu usar todo o mercado consumidor, eu vou descobrir quais são aqueles meus 20% de melhores clientes e vou criar estratégias ali. Estratégias de cashback, estratégias de premiação, estratégias de bonificação, de pontos, a depender do que você emprega no seu estabelecimento. Eu vou dar um exemplo assim muito interessante de empresas que eu percebo, né? Essas empresas que vendem produtos de beleza, skincare, maquiagem, perfumes, artigos femininos, em geral sabem que a compra é feita por impulso. Os sites, principalmente. São sites cuja compra é feita por impulso. E eles mandam malas diretas diariamente para o seu mercado consumidor. Em especial para aqueles clientes que são mais fidelizados. E todo dia tem umas 4 ou 5 ações diferentes para esse público. Compre um não sei o quê e ganhe não sei o quê. Compre isso aqui e ganhe uma necessaire. Compre 2 itens desse, ganhe um mini. Ganhe uma amostra, ganhe um brinde. Pontue não sei quanto e se faça parte do grupo VIP. Isso estou falando assim, empresas de diferentes características, que vai desde beleza na web, Época Cosméticos, até a Sephora, que fazem estratégias parecidas, focadas nessa estratégia de comportamento de compra. Então, todo dia tem uma ação no site. Às vezes 4 ou 5, com produtos e marcas diversas, sempre levando o mercado consumidor a comprar mais um item, porque vai ter alguma vantagem, seja ganhar um brinde, seja alguma característica que eles oferecem. Então, essas empresas elas trabalham muito com o comportamento de compra, porque todo dia ela tem que dar uma oportunidade ao cliente, eu tenho que gerar um estímulo de compra no cliente,
de continuar numa situação de lealdade, de compra, enfim, de ter uma vantagem ali comprando daquela marca. Então, essas empresas, elas adotam uma segmentação baseada por comportamento de compra, além de várias outras, porque no caso desses produtos, eles estão buscando desde benefícios, segmentação por benefícios, muitas vezes algumas trabalham mais com parcelamento, outras trabalham com marcas internacionais, produtos de luxo, de qualidade, e aí segmentam por público, né? Por faixa etária, por renda, por sexo feminino, ou às vezes não necessariamente. Então, elas têm outras bases de segmentação, mas agregam a segmentação por comportamentos de compra, no sentido de que todo dia ela tenta atrair esse mercado consumidor para comprar um item novo. Então, para ela, interessa esse cliente fidelizado que compra muito. E, se possível, até aumentar esse percentual de 20% dos seus principais clientes. Então, quando a gente sabe quem são os nossos clientes, quem são os clientes em situação de lealdade, quem são os clientes que compram o 80% do meu faturamento, eu consigo ter um foco menor e é mais fácil de trabalhar. Claro, nada me impede de ir lá buscar nos 80 pessoas que possam virar e vir para esse grupo de 20. Mas esse grupo de 20 é um grupo que eu já tenho, que já há uma fidelização e que eu preciso saber quem é e eu preciso trabalhar para ele muito mais do que eu trabalho para os outros. Porque esse é o grupo que garante o meu faturamento. E, de modo geral, todas as empresas trabalham, né, com essa regra 80-20. E essa regra 80-20, ela vale para muitas outras coisas, né? É uma teoria do Pareto, então ela é uma teoria que se aplica a N aspectos da administração, e no caso do marketing, a gente trabalha essa regra 80-20 em relação ao mercado consumidor, né? Que você tem ali 80% dos produtos sendo vendidos para 20% do mercado consumidor, e aí, né, os outros 80% de clientes compram só 20%. Então, você sabe qual é a tua faixa mais lucrativa. É aquele cara que pede pizza no teu estabelecimento toda semana, aquele cara que compra com você sempre, que está recomprando, enfim, que tem um cadastro com você e que está sempre contigo ali comprando. Então, essas são as bases para segmentação. São 5 bases para segmentação e não são muito difíceis, acho que são ideias até interessantes da gente conseguir absorver e entendendo que essas bases elas vão funcionar, na grande maioria das vezes, combinadas. Elas não vão funcionar ou uma ou outra isoladamente. Quando você consegue combinar mais bases, utilizando 2, 3, né, o maior número possível, você consegue ir segmentando. Então, se, por exemplo, você adota um nicho, certamente você vai ter várias bases de segmentação até chegar naquele nicho. Se você adota um mercado de massa, você não vai precisar segmentar, não vai precisar de base nenhuma de segmentação, porque o mercado de massa é para todo mundo. Então, não tem por que você segmentar, né? Agora, se você já começa a dizer, não, eu trabalho no mercado de segmentos, embora o meu produto seja amplo, o meu mercado é um mercado de segmentos, aí talvez eu já vá buscar uma variável geográfica ou demográfica para justificar esse segmento. E quando é nicho, aí sim, mais específico. Tá? Mas nada impede que, por exemplo, uma variável por segmentos, se for um produto muito de uma faixa etária, para um público com uma característica, você vá fechando mais para ter mais resultados, né? Então, essas variáveis, essas bases de segmentação, elas podem e devem ser usadas combinadamente, não precisa escolher uma única só, tá? Então, assim, na quinta-feira, tudo correndo bem, a gente vai fechar o nosso material falando sobre a questão do posicionamento. Falando aí dos tipos diferentes de posicionamento que a gente tem. É também bem rapidinho, assim, são poucos posicionamentos. E depois eu vou deixar um tempinho disponível para tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre a prova, tá? Então, basicamente, é isso. E da unidade 4 em diante não vai ser agora para essa avaliação. Nossa avaliação é no dia 23
né? Que é na próxima semana. Então, a gente vai ter como conteúdo a unidade 1, unidade 2 e unidade 3, que é essa que a gente está finalizando aí. Dúvidas? Não, professora, tudo certinho. Beatriz e Laila. Os meninos tiveram dificuldade, já me mandaram mensagem aqui. Terminando aqui, eu vou baixar, tá, a aula, salvar. E aí ela demora um pouquinho, porque esse Teams ele é um pouquinho demorado. Aí ele converte a aula para um arquivo que eu consiga subir para vocês, tá? E aí lá no grupo mesmo eu já aviso a vocês assim que ela estiver disponível, para que vocês possam assistir novamente quem quiser ou quem perder, tá bom? Então é isso, gente. Vou encerrar por aqui. Beijo grande para vocês. Obrigada aí. Desculpa essa dificuldade. Ainda estou com muita dificuldade de olhar até para a claridade aqui da tela, porque hoje estou com bastante dor de cabeça. Mas nada grave, só uma TPM mais forte. As meninas sabem como é. Tem épocas que ela vem assim derrubando, né? Então hoje eu estou com uma enxaqueca bem caprichada, assim. Beijo grande para vocês, meninas. Até quinta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, professora.